Muito bem, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos de São Luís, Dieguemi, Adriano Nogueira e ouvintes. Hoje temos mais um entrevistado, mais um convidado, senhor Dieguemi. Hoje nós recebemos o médico e deputado estadual, Dr. Iglesio Moisés, que é pré-candidato a prefeito pelo PROS. Deputado, para começar a nossa entrevista, ao longo desses últimos dias, nós conversamos já com Rubem Júnior, conversamos com Bira do Pindaré, conversamos com Carlos Madeira, que aparentemente eles são do seu mesmo campo político, do seu grupo político. Ambos foram unânimes de dizer que não existe um consórcio, mas existe um grupo do governador Flávio Dino, mas que cada um está buscando seu espaço. No entanto, o Frank Douglas disse que existe um consórcio. O senhor acredita que exista mesmo um consórcio? O senhor faz parte desse consórcio? Ou como é o seu comportamento, sua pré-candidatura dentro deste grupo? Eu acredito que a nossa candidatura, ela nasce de um sentimento de necessidade de modificação, de mudança do padrão de gestão da cidade. Hoje nós estamos num campo político que tem o governador Flávio Dino aí como líder deste campo político, mas em nenhum momento há possibilidade de considerar-se um consórcio, até porque as realidades são muito diferentes entre os candidatos. Você vê que tem candidato que tem um apoio massivo do governador, tem candidato que tem muito menos apoio. Então, assim, tem todo tipo de proposta de candidatura dentro deste campo político, justamente por quê? Porque o próprio governador, o próprio prefeito de São Luís falharam em não preparar um sucessor. Quem são os preferidos do governador na sua ótica, deputado e pré-candidato Iglesio? Do governador é só ver a montagem das coligações. Você pode ver hoje nitidamente que tem uma distribuição de partidos preferencialmente em cima de candidatos que representam justamente os postulantes ao próximo período de eleição de governo de 2022. Você tem aí um candidato que é o representante de um grupo, de um subgrupo dentro do campo político liderado pelo governador, que tem o senador Everton, que tem um candidato, tem o próprio governador que colocou ali o Rubem Júnior como candidato do PCdoB, com apoio também grande dentro do grupo, e tem um candidato do vice-governador que acredita-se que vai ser aí em algum momento possivelmente governador do estado, pelo menos por 9 meses. Então tem 3 candidaturas ali que elas estão orbitando justamente em cima de projetos para 2022. Mesma coisa aí, por exemplo, a Edisiane, a senadora que entrou nessa chapa juntamente aí com o candidato do partido do governador. O senhor não acha que o senhor não pode estar com ciúmeiro, exagerando nesse seu ponto de vista, ô deputado pré-candidato? e até um questionamento importante: se parte do pressuposto que existe um preferido, o deputado Iglesio, ele se sente em alguma obrigação ainda de fazer parte da base do governo? Não, são coisas completamente diferentes. A gente tem como natural que um governo tenha as pessoas com que ele já tem a relação política há muito mais tempo. De alguma forma, há uma fila aí que tem sido respeitada. A gente não tem nenhum problema com isso, muito menos ciumeira, até porque a gente entende que cada candidatura é construída dentro de suas próprias condições. Eu cheguei a ser deputado estadual, não foi por favor do governador Flávio Dino, não foi por favor do Edivaldo. Eu sou um médico de formação, professor universitário, concluindo agora o curso de Direito, então sempre caminhei com minhas próprias pernas, e vai ser da mesma forma, muito provavelmente, na candidatura, na pré-candidatura e na candidatura à Prefeitura de São Luís. Não há nenhum tipo de fissura quanto a isso, a gente apenas um entendimento que as histórias, cada uma construída da sua forma. Então, e se o governador, desculpe, Edra, deixa eu concluir, se claro, você me permitir, se o governador decidir apoiar a sua eventual candidatura? Na verdade, a gente tem apoio dentro do campo, todos nós, de alguma forma, nós fomos... Eu digo apoio efetivo. Não, apoio efetivo que o governador... Declaração pública. O que o governador fala é que há candidatos do campo político com pretensões legítimas de serem candidatos a prefeito, que eventualmente quem for para o segundo turno terá o apoio dele. Há, pelo menos assim, no campo das ideias abstratas, uma promessa do governador de não interferir no primeiro turno da eleição, né? Mas a gente faz alguns questionamentos nesse sentido, mas do ponto de vista apenas de ajuste do discurso. Por exemplo, olha, tem um candidato
do governo, do partido do governador, que todo dia recebe adesão de secretário do Estado. Então, isso é uma situação em que a gente vê que é muito difícil dizer assim, o governador não está apoiando preferencialmente mas também... Mas ele tem as preferências dele. É direito dele, tem as preferências dele, isso é normal dentro da coisa, da coisa política, né, da vivência política. Adriana, a palavra é sua. Eu vou até pedir assim um pouquinho antes da Adriana. Entreguei a senha já. Mas eu prometo que é a última intervenção. Vai lá. Mas, Iglesias, a gente pode até perceber que de fato você tem alguma certa preferência, ou o governador pelo menos tem uma simpatia pelo seu nome, por quê? Se a gente pegar um pouquinho atrás, o Gastão Vieira esteve aqui, ele que é presidente do PROS, e ele disse que iria lutar por uma aliança PROS, PCdoB e PT. E a gente sabe de informações que partiu do Palácio Leões a orientação de recebê-lo lá no PROS, para ser pré-candidato. Então, dessa forma, o senhor não sente também uma simpatia, um certo desejo do Palácio Leões em acabar querendo que o senhor dispute a Prefeitura de São Luís? Mas em nenhum momento eu disse que não há uma vontade do Palácio Leões. O que a gente diz é que há apoios diferentes para cada tipo de candidato em decorrência das relações políticas que foram construídas, mas há um entendimento que o governador tem simpatia pelo nosso nome, como já falei aqui, ele disse, olha, temos vários candidatos do nosso grupo político, quem for para o segundo turno vai com certeza receber o apoio do governador. A gente só faz esse reparo necessário ao discurso, que a gente não pode dizer que não tem um candidato preferencial. Existem candidatos que têm preferência dentro do grupo, sim, isso aí é uma coisa natural. Só que a gente não tem preocupação em relação a isso. O que a gente preocupa em fazer uma comunicação ativa com o povo, com as pessoas, conectar com as pessoas, entender os problemas que as pessoas passam, para que a gente possa, a partir daí, sim, produzir um plano de respostas, que a gente não pode nem chamar de plano de governo nessa fase, para mim é um plano de respostas aos problemas da população, que é isso que mais importa. Hoje, essa coisa, se o candidato ele não tiver uma conexão com o grande público, você pode ter 20 partidos apoiando, como já tiveram situações aqui em São Luís, quando a Rosiana era governadora, dela colocar um candidato pelo PT com apoio de mais 13 siglas que ele não passou de 10%. Então, não houve a conexão com o eleitor. E isso não combinaram com o eleitor, né? Não combinaram com o eleitor. Quando não é combinado com o eleitor, você pode colocar 50 partidos junto com o candidato que não vai. Por quê? Porque o eleitor, principalmente em São Luís, que é uma cidade que já é rebelde por natureza, as pessoas querem votar em quem satisfaz os seus anseios. Ô Iglesias, você falou aqui em segundo turno, você falou que o governador, claro, tem o direito de ter as preferências dele, mas não que não tenha a você um carinho, não dispensa a você um carinho, uma atenção também especial. Mas nesse primeiro momento que nós vamos aí entrando de pré-campanha realmente, você pretende associar a sua campanha ao governador Flávio Dino, ao governo do estado do Maranhão, ou não? De forma alguma, eu acho que a população... Eu estou te perguntando até porque, desculpa, só claro, para pontuar, Iglesias, porque eu tenho percebido, inclusive no teu material de comunicação, nas tuas postagens, que houve um distanciamento, entendeu? Ao citar o governo do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino. Eu já percebi isso, não sei se outras pessoas perceberam. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Não é, porque o que a gente vê é assim, quem se propõe a ser prefeito de uma cidade de 1.100.000 habitantes, aproximadamente, não pode querer ser visto como alguém tutelado, porque quem vai para a urna no mês agora de novembro precisa, de fato, transmitir à população um sentimento de que será ele o gestor da cidade e não o governador. A gente respeita o legado do governador enquanto político aqui no estado, respeitamos isso, mas certamente, sem qualquer tipo de dúvida, quando a gente fala de nós, da minha história, nunca foi uma história de ser tutelado por A, B ou C ou quem quer que seja. Então, a gente precisa mostrar para a população o que de fato vai acontecer, porque quem vota vai votar no Iglesias ou no candidato A, B ou C ou D, mas vai votar naquele ali para ser o prefeito. As pessoas não querem mais um perfil tutelado. Chega de a gente ter um prefeito que a gente não sabe se é ele o gestor da cidade ou se é um familiar dele que está fazendo ali uma influência em cima da gestão. Se a população de São Luís, em algum momento, no pleito, decidir optar pelo nosso nome para conduzir a cidade, ela pode ter certeza, vai ser o Iglesias
que será o gestor da cidade, não o governador, o vice-governador, o senador. Quem vai ser prefeito da cidade é o Iglesio. Muito bem, Iglesio, o que é que o Iglesio tem planejado, tem pensado para São Luís? Que propostas o Iglesio tem para São Luís? A gente precisa, acima de tudo, promover uma reforma administrativa para melhorar o gasto da cidade, o gasto público. Hoje, São Luís tem uma dificuldade extrema em termos de liquidez, principalmente capacidade de pagamento, que faz com que a gente tenha dificuldade para investimentos. E é isso que chegam, às vezes, situações como as de agora, em que a gente recorre a um empréstimo aí de 250 milhões de reais para fazer o pagamento em alguns anos, e a gente está fazendo ações. O que a gente está fazendo? Ações de asfalto em rua, drenagem em algumas situações e construção de praças. Só que há problemas em São Luís muito graves também para serem resolvidos. Que tipos de problemas? Por exemplo, problemas da saúde. O que acontece? A gente percebe ainda uma dificuldade muito grande para as pessoas que precisam ter acesso a exames ambulatoriais, a pré-operatórios. A gente tem uma rede municipal que recebe um valor aí alto para fazer, por exemplo, média e alta complexidade, e que o município ele faz apenas a situação da urgência e emergência. Então, poderia, no caso de uma cidade como São Luís, ter um direcionamento também para resolver a alta complexidade. Mas, esquecendo um pouquinho a alta complexidade, a gente não pode esquecer da atenção básica também. Porque muitas pessoas ficam falando atenção básica, atenção básica, atenção básica. É importantíssimo, mas não pode ser feito sozinho. Por quê? Porque o problema de atenção básica, o que eu corrijo hoje, eu vou ter um reflexo disso daqui a 10, 20 anos depois. A gente sabe que isso é importantíssimo também para frear o problema, mas tem um monte de gente que tem problema cardíaco, que está esperando há não sei quanto tempo para fazer um cateterismo cardíaco. A gente tem pessoas que estão há muito tempo tentando fazer um exame de ressonância magnética, passam 3, 4, 5, 6 meses esperando uma ressonância magnética. E aí, o que a gente diz para essas pessoas que não são cobertas pela atenção básica, que são cobertas pela atenção terciária, quaternária, que precisam dessa cobertura? A gente vai dizer para ela que vamos resolver o problema daqui a 10 anos? Não, a gente precisa de uma solução imediata também. Então, são problemas que se acumulam. Questão educacional relacionada. A gente ainda tem um atraso muito grande na alfabetização das nossas crianças aqui em São Luís. Então, são temas que precisam ser enfrentados. Às vezes a gente fica, olha, vamos ver aqui o IDEB, DEB, estamos fazendo isso aqui, mas a gente não está vendo o tipo de aluno que está saindo dali, a habilidade matemática, a qualidade da escrita, a capacidade de redação, por exemplo, são questões estruturais que não têm sido tocadas, infelizmente. Vamos lá para algumas já perguntas aqui dos ouvintes que estão chegando. O Saul, ele faz um questionamento. Ele quer saber do pré-candidato Iglesio quais as ideias e propostas para que São Luís fique entre as 10 cidades mais desejadas pelo turista no Nordeste. Primeira coisa é revitalização de centro histórico, melhoria do centro histórico. As praias também precisam de uma atenção, e aí a gente tem que falar, nesse caso aí, de saneamento básico. Também a gente não ter praias na cidade que sejam próprias para banho é uma coisa que nos preocupa. É claro que isso reduz bastante o interesse das pessoas virem para cá, e também o desenvolvimento de um polo turístico de serviços dentro da cidade adequado. Por quê? A gente tem muita coisa boa para ver, só que quem vem de fora para cá não consegue às vezes ter noção da quantidade de atrações que São Luís tem. São várias. Por quê? Porque não há simplesmente uma divulgação, uma gestão ali que integre os diversos setores turísticos. Para quê? Para que a gente tenha um resultado melhor. Muita coisa é resolvida sem novo investimento. Há coisas que são feitas com reorganização. Só que reorganizar sempre traz problema.
Por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas não querem mudar. Eu quando fui diretor do Socorrão, a gente ficou 7 meses lá e teve muita resistência no começo. E quando a gente saiu, que as pessoas analisaram o que tinha sido deixado para trás, as pessoas veem que aquela mudança de filosofia de trabalho, de metodologia, de planejamento, de metas, tudo aquilo ali teve um resultado efetivo. Então, hoje eu vejo, por exemplo, secretário de saúde às vezes utilizando aquele painel que chama de dashboard. Aquilo ali a gente fez um sistema no hospital em 2013, 7 anos atrás. Às vezes as pessoas falam em concurso para determinado tipo de cargo comissionado. A gente fazia isso em 2013, coisas que foram copiadas depois por modelos até nacionais, dessas redes tipo RAPS, aquela outra que me falhou o nome agora também, então muitas coisas a gente muda, a gente transforma com mudança de metodologia de trabalho. Olha, tem uma pergunta aqui já do Euler Bentes, mas antes vou mandar os abraços aqui do Diego Gomes Maranhão, que tá ligado na programação. O Rachid, que é vereador lá na cidade de Rosário, diz que tá na escuta, manda um grande abraço para o deputado Iglesio Moisés e deseja toda a sorte do mundo para o senhor rumo à prefeitura de São Luís. Quem está acompanhando a gente também aqui é o Juan Balzac. O Euler Bentes, ele faz o seguinte questionamento: doutor Iglesio Moisés, como o senhor pretende se diferenciar dos demais candidatos à prefeitura de São Luís, sendo candidato da sua própria história e evitando ter ao seu lado um poste como a Dilma, ou então mesmo o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, o Fernando Haddad? Ele fala especificamente do Rubens Pereira Júnior. E até aproveito para falar que na semana passada o Rubens Pereira Júnior disse que concorda com a atual pesquisa que foi divulgada recentemente do Instituto Prevê. Ele está com 1%, mas que ele consegue reverter isso e ele chegará no segundo turno. O senhor acredita que também pode reverter essa situação, já que o senhor está mais ou menos no mesmo patamar, de acordo com o Instituto Prevê, lá junto com o Rubens Júnior, naquele percentual pouco de 1%? Sem dúvida, pesquisas como essa de agora, elas só mostram um retrato da eleição passada. Quem tem hoje intenção de voto nessa pesquisa atual? É quem foi candidato em 2016, é quem foi candidato a vice-prefeito em 2012, é quem passou 4 anos à frente aí de um órgão do governo que todos os dias estava em emissoras de televisão mostrando ações. Então, são situações em que essas pessoas que estão hoje à frente na pesquisa tiveram imagem massificada. Nós ainda não fomos apresentados como candidatos para a população. Então, é extremamente normal que num primeiro momento que as pesquisas não mostrem uma intenção. Por quê? Porque o eleitorado, de maneira geral, não nos conhece. Quando a gente vem para uma rádio aqui como a Nova, nós não estamos falando para 1.100.000 pessoas, nós estamos falando aí para, 30, 40, 50 mil pessoas, um universo muito reduzido. Então, quando a gente massificar num período da campanha, as pessoas entenderem a diferença do nosso projeto de cidade, da nossa visão de mundo, visão de presente e de futuro, aí a gente espera que as pessoas vejam essas diferenças, pontuem, analisem e façam uma escolha que vai ter a campanha por esse momento. Mas pesquisa agora, de fato, não me preocupa. Agora, uma coisa que me deixa muito tranquilo: eu, com o meu mandato na Assembleia, com 1 ano e meio aí dentro da política, nós temos mais intenções de voto que candidatos com apoio de máquinas, candidatos que já tiveram vários mandatos. Então, isso para nós, a gente já, dessa última pesquisa que foi divulgada, a gente tem levantamentos internos que mostram que a gente está com, às vezes, até o dobro, a depender daquilo ali. Então, é uma notícia boa. Por quê? Porque a gente ainda não foi apresentado, nós não temos apoio da máquina e nós estamos crescendo com o trabalho. O senhor pensa ou poderia haver a possibilidade da retirada de sua candidatura? Nenhuma possibilidade. Pré-candidatura. Nenhuma ou possibilidade. Candidatura, eventual candidatura. Nenhuma possibilidade, porque a gente tem evoluído em ascendência. Então, se a gente está evoluindo em ascendência sem a massificação da imagem, é um sinal óbvio. A população vai poder ter, dentro dos candidatos, nós vamos concorrer aí com 10, 11 bacharéis em direito, advogados aí dentro dessa cesta de candidatos. Então, eu sou o único médico dentro dessa perspectiva.
E além de tudo, vou fazer agora, concluo o bacharelado de Direito, acredito que semana que vem a gente vai fazer a formatura. Então, do ponto de vista de visão acerca do problema de saúde que a cidade tem, que é o fator reconhecido como mais preocupante pela imensa maioria da população, eu acredito que a gente possa oferecer soluções práticas, não do ouvir dizer, mas sim do profissional que atende o paciente do SUS, que atende quem esperou 3 meses uma consulta, quem opera quem estava esperando há 2 anos uma cirurgia e entende o drama dessas pessoas no sistema de saúde pública. Então, a nossa visão com certeza terá a atenção das pessoas, por isso. Agora, Iglesio, o Euler insiste na pergunta: o que ele diferencia do Rubens Pereira Júnior? O que me diferencia, independente de candidato A, B ou C, primeiro é a independência, segundo é a forma que a independência foi conquistada em cima de trabalho. Não tenho nenhum tipo de projeto atrelado à experiência de A, B ou C. O que a gente vai pegar é um apanhado das melhores práticas em gestão administrativa e a partir daí colocar à disposição da população. Não haverá necessidade de falar do ex-presidente, da ex-governadora, do governador atual, do prefeito, do ex-prefeito. Nós estamos preocupados em resgatar melhores práticas de governança para São Luís, que é isso que precisa. Eu estou muito pouco preocupado com a política, neste caso, e muito mais preocupado com o acerto na gestão, porque isso vai fazer diferença. O Denis, que é o nosso ouvinte, ele pergunta o seguinte: quais os projetos na área de saúde, não é? E o que está sendo feito de errado e o que tem sido positivo atualmente? Olha, há um esforço da Secretaria de Saúde atual em acertar, a gente vê isso. O atual secretário, ele é uma pessoa proativa, ele tenta de alguma maneira resolver os problemas, mas há questões que são questões estruturais que precisam de apoio político e às vezes não recebe esse apoio político do prefeito da cidade, que é uma pessoa que a gente tem muita simpatia, mas é uma crítica que a gente faz quanto à questão administrativa, nunca pessoal, é a metodologia da coisa. Para a saúde, nós temos uma série de coisas a fazer e que serão detalhadas no tempo certo, até porque nesse período de pré-campanha, algumas das nossas propostas, só na minha rede social, já têm sido copiadas por outros pré-candidatos. Até o formato dos meus vídeos e dos meus banners têm sido copiados por candidatos aí com estruturas muito maiores do que as nossas. Então a gente vai aguardar um pouco, porque caso contrário, se a gente começar muito cedo, como essas pessoas têm estruturas muito maiores, ainda vai ficar como se a paternidade das ideias fossem dessas pessoas. Mas o que a população pode ter certeza, nós vamos atacar os indicadores. Quais são? Cobertura de atenção básica dentro do município, tempo de internação hospitalar, tempo para realizar os seus exames, tempo pré-operatório, mortalidade no sistema de saúde pública de São Luís, que a gente quer reduzir. Então, uma série de coisas que serão atacadas. Agora, o como vai ser objeto mais próximo à campanha, até porque a gente precisa ainda finalizar algumas dessas propostas para torná-las de fato apresentáveis. Não dizer, eu vou fazer aqui, vou colocar aqui um profissional de saúde num ônibus, uma equipe de saúde num ônibus, vou fazer ela rodar São Luís toda. Isso não vai resolver. A população vai acessar o sistema de prevenção em saúde quando ele tiver alguém fixo próximo a ele. Então a gente tem que pensar nas formas de fazer isso e não de tentar vender soluções paliativas como se fossem soluções definitivas. O Iglesio, não seria o caso, por exemplo, nós temos ali o Socorrinho, ali no Quatrac 2, não é? Que inclusive o vereador Pavão Filho entrou com requerimento, entrou com uma indicação ao governo do estado, pedindo que ele seja transformado em uma UPA, não é? Já com uma capacidade de porte 3. Não seria o caso de realmente
reestruturar essas unidades de saúde, como por exemplo o Socorrinho, porque aquela região do Quatraque ali são mais de 200 mil habitantes. Então já iria descentralizar o atendimento, tirando as pessoas de pegarem condução, de virem aqui pro Socorrão 1 ou pro Socorrão 2, na cidade operária. Isso tem um projeto teu? Você pensa nisso? Já pensou? Vou até emendar, Iglesias, me permita aqui, porque tem muita participação já de ouvinte. O que eu não consegui responder, como a gente tem feito com os outros candidatos, vamos enviar para tua assessoria. Claro. Combinado? O André da Liberdade, ele emenda nesse assunto aí, ele pergunta sobre a maternidade da cidade operária. Qual a sua opinião? É possível concluir caso o senhor venha a ser eleito? A minha opinião é que aquilo ali foi um absurdo do ponto de vista de gestão aqui no município. Por quê? Porque perderam recurso, liberaram a primeira parcela, fizeram fundação e depois a obra afundou, fazendo até o trocadilho, infelizmente. Para nós é um motivo de muita tristeza, porque a região precisa desse tipo de atendimento, a cidade operária merece uma maternidade, e eu não tenho dúvida que na nossa gestão, se a gente tiver a oportunidade de ganhar essa eleição, e eu acredito que tenha, porque a população vai saber diferenciar quem está olhando para a cidade para frente e quem está querendo entrar por projeto de poder ou projeto pessoal. De fato, nós temos a nosso favor nossa atuação dentro da Assembleia Legislativa. Nós já chegamos aí 1 ano e meio de mandato, próximos a 1000 proposições dentro da Assembleia. Ninguém na história da Assembleia Legislativa tem um desempenho como esse. Agora, no período da pandemia, nós apresentamos só na área da saúde mais de 25 projetos que reconhecem portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência, adicional de insalubridade para os profissionais de saúde, institui o Estatuto da Pessoa com Câncer, outro projeto no estado do Maranhão, plano de transição para a nova normalidade, que o governo utilizou muito do nosso projeto nas diretrizes e decretos dele, publicação na internet da lista de espera por especialidade médica, exame e cirurgia, medidas de distanciamento controlado, obrigatoriedade de testagem periódica nas empresas privadas, programa de incentivo estadual para doações para a rede pública de saúde, lei da dispensa de carimbos, diretrizes para enfrentamento da calamidade pública na pandemia, práticas de higiene a serem observadas por fornecedores para a proteção da saúde, publicização da proibição de cigarros eletrônicos, uma série de projetos em saúde, alteração no Fundo Estadual de Combate ao Câncer, muitos projetos, vários deles aprovados, felizmente, fruto de articulação política e prestígio também dentro da Assembleia Legislativa, que mostra o nosso compromisso. Eu não tenho uma falta na Assembleia Legislativa. Você pode pedir a qualquer momento aí na mesa diretora da Assembleia Legislativa, que o ponto nosso é digital. Em 1 ano e meio de Assembleia, eu não tenho uma falta dentro da casa. Portanto, trabalho, compromisso e formação são coisas que nós colocamos à disposição da população no próximo prefeito. Eu estudei a minha vida toda para cuidar de pessoas. Eu entrei na política para cuidar de pessoas. Eu continuo trabalhando como médico para cuidar de pessoas. Eu quero ser prefeito de São Luís para cuidar das pessoas. É isso que a gente quer fazer aqui. Nada mais. E em relação à questão lá do Socorrinho, que eu dei como exemplo lá do Quatraque, dessa descentralização. Corroborando, respondi de maneira um pouco tangencial, mas para deixar muito claro. Essas reformas de unidades e ampliações, inclusive, elas precisam ser pensadas. Por quê? Porque a visão de cidade, ela deve privilegiar uma vivência completa dentro do bairro. O bairro que tem uma boa escola de primeiro grau, que ensino fundamental, uma escola que tem um bairro que tem uma boa escola de ensino médio, um bairro que tem uma unidade de atendimento, a depender do tipo do tamanho do bairro, se unidade de atendimento básico ou um hospital, uma maternidade posicionada estrategicamente. Hoje a gente gasta em São Luís aí em torno de 24, 25% do orçamento. Uma cidade bem aqui vizinha, Teresina, gasta 34, 35%. Ou seja, quando a gente tem indicadores melhores no estado vizinho, é à custa de mais investimento, prioridade, priorização e boa gestão, boas práticas. A gente chega num resultado do outro, ou um até melhor do que o outro, quando a gente consegue melhorar o modelo de gestão testado naquilo ali. A partir do momento que a gente tem a certeza de que dá certo. E é isso que faz a diferença.
nós precisamos investir mais em saúde. Por quê? Porque a população de São Luís, a imensa maioria, não tem plano de saúde. E hoje a Covid, ela nos ensinou o quê? Que a gente precisa de um sistema de saúde dimensionado de maneira adequada, porque vírus, inimigos invisíveis, pandemias, infecções como essas aí que se alastram rapidamente, podem vir a qualquer hora. A gente não sabe quando vai ser o próximo surto, se vai ter uma mutação de um vírus desse mais adiante, se ele não volta. Então a gente tem que aproveitar as lições que vieram agora para que a gente não perca 1.000 pessoas aqui. 1.000 ludovicenses morreram na Covid-19. Morreu mais gente lá, mais de 2 vezes a quantidade de pessoas em São Luís do que morreu no estado do Paraná, que é um estado que tem um clima mais frio, que é muito mais propício para infecções respiratórias. Ou seja, a gente está fazendo certo? Não, a gente não está fazendo certo. A gente precisa aperfeiçoar o nosso modelo de gestão em saúde. Isso é fato. Óbvio que conjugando isso com educação, com assistência social, com outras áreas. Quais as propostas que o senhor também está observando que é necessário serem implantadas, pelo menos no transporte público, que o cidadão ludovicense vive um caos todos os dias? A primeira coisa que eu vejo é que o sistema de ônibus, ele precisa ser repactuado. Por quê? Foi feita uma licitação, mas a licitação não foi feita em cima de um plano de mobilidade. Você hoje tem, por exemplo, linhas em excesso para determinados locais, linhas em falta para outros locais. Não foi adequadamente dimensionado. Por quê? Porque o critério não é técnico. Você está preocupado muitas vezes em atender uma liderança política de determinada região ou um vereador, por exemplo, que está fazendo uma pressão ali dentro da Câmara, e a gente precisa ter o trabalho técnico para dizer, aquela região será bem atendida com esse quantitativo. Outra coisa, a prefeitura precisa de discutir subsídio de transporte. Por quê? Porque transporte público é um serviço público. A prefeitura, constitucionalmente, ela teria que garantir e tem que garantir. Como ela faz isso? Entregando para uma empresa privada. Só que para ter uma tarifa que caiba no bolso da população, a gente precisa discutir subsídio. Curitiba, o transporte de Curitiba é maravilhoso, é modelo. Por quê? Porque a prefeitura dá 90 milhões de reais por ano para o sistema. O transporte de São Paulo, o metrô, é maravilhoso. 1,6 bilhões de reais são gastos por ano de subsídio em transporte. E a prefeitura de São Luís não dialoga com o SET, por exemplo. E aí todo ano é problema, é reclamação de ônibus. E o SET não cumpre as normas da licitação? A licitação tem normas, mas também tem coisas que não foram feitas em cima de um plano de mobilidade, que dificulta tudo. Então até a cobrança disso muitas vezes é dificultada. Então o transporte, o que tem que fazer? Reorganizar os termos da licitação, cumprimento, discutir subsídio, redução de tarifa, que a população precisa que essa tarifa seja reduzida, pelo menos aí 30 centavos dentro da tarifa. Por quê? Porque o povo hoje não tem dinheiro para comer. As pessoas em casa comem ovo quando precisa de uma proteína, porque é o que dá para pagar. Quem está em casa, muitas vezes aqui, não sei se é quem está me ouvindo neste momento, mas tem muita gente que come arroz, farinha e ovo quase todo dia. Ou não tem nada agora. Ou não tem nada, ou que consegue comprar carne uma vez por mês, 1 quilo de carne, 1,5 quilo de carne. As pessoas não estão tendo acesso à segurança alimentar. Por quê? Porque a cidade é pobre ainda. Apesar de dizer, é a 15ª maior cidade do Brasil. É cidade pobre ainda, São Luís. As pessoas ganham mal, tem muita gente desempregada na cidade, não gera oportunidade. A cidade não é uma cidade ainda explorada do ponto de vista da capacidade de gerar renda, distribuir riqueza para todas as pessoas, é extremamente concentrado. Quem ganha muito dinheiro aqui em São Luís é um empresariado muito pequeno e é uma elite de funcionalismo público que tem aqui em alguns momentos. São essas as pessoas que têm condições financeiras aqui. O restante é gente que sobrevive com meio salário, 1 salário, 2 salários. E só quem ganha isso aí, e eu converso quase todo dia com essas pessoas, sabe o quanto é difícil viver.
com tão pouco. É difícil viver com tão pouco recurso. Você ter um filho, 2 filhos, ter um salário mínimo de renda para cuidar da sua família é uma tristeza. É uma tristeza. Existe alguma possibilidade, deputado e pré-candidato Iglesio, do partido não ceder a legenda para o senhor se manter sua candidatura? Nenhuma. Eu, inclusive, assumi recentemente a presidência municipal do partido. Não há nenhum tipo de instabilidade possível quanto a isso. Vamos lá, algumas perguntas dos ouvintes aqui. Inclusive tem ouvinte já chateado, querendo saber quais os critérios para fazer perguntas. São muitas perguntas. Aqui é o Saulo que está perguntando. Eu faço já igual o Renato Souza, finado, ouvinte é para ouvir, mas aqui o ouvinte também interage e participa. Exatamente. Vamos lá, Iglesias, com alguns aqui, uns questionamentos em bloco. Saulo Aroche, ele pergunta o seguinte: quais são as suas melhorias que o senhor vai fazer para São Luís no âmbito das questões ambientais do município? É a pergunta do Saulo Aroche. Outra questão aqui do André é sobre a questão da malha viária. Qual a solução para a malha viária de São Luís, uma vez que as avenidas seguem sobrecarregadas e também de forma precária? O José Deríssimo da Vila Luizão, ele pergunta novamente a questão da saúde, que já foi feito até o seu questionamento. O Tarcísio Rosa pergunta: qual o seu programa para a geração de emprego e renda na Grande Ilha? Olha, questão ambiental, respondendo aqui na sequência, o que acontece? Quando a gente não dispõe de tantos recursos como São Luís hoje não dispõe, e quem for prefeito ano que vem vai ter uma dificuldade extrema. Primeiro, porque o Fundo de Participação do Município mês passado caiu 18%, foi bem menor o recurso. A perspectiva de retomada de crescimento do Brasil, em que o PIB esse ano foi de a projeção do PIB é de 6,5 pontos de queda do PIB para o próximo ano, vai fazer que a gente tenha menos dinheiro. Como nós vamos ter menos dinheiro, só existe um investimento em termos de proteção ao meio ambiente possível e barato, que é o quê? Educação ambiental. Educação ambiental. E, claro, que na parte política, avançar com o plano diretor da cidade, inclusive, porque em 8 anos, a atual administração, junto com a Câmara, nesses 2 períodos aí, nessas 2 legislaturas, não conseguiam finalizar um plano diretor, está embargado, o Ministério Público entrou com uma ação e está suspenso e não vai ser resolvido esse ano, vai ficar para o próximo, no ano que vem. E agora pode ter certeza, nós assumindo, nós vamos resolver, porque a gente entende que uma cidade como São Luís, dentro de uma ilha, ela precisa ter um plano diretor adequado, feito em cima de dados atuais e não em alguns levantamentos como foi feito a apresentação aqui da prefeitura em dados antigos, inclusive imagens de satélites desatualizadas que não mostram o padrão, inclusive geográfico da região. Então, isso aí será resolvido também. Por quê? Porque é uma necessidade da cidade. Há necessidade de avançarmos, fazer mais ecopontos, que foi uma boa iniciativa do prefeito Edivaldo, ampliar isso, mas, além de tudo, fazer a divulgação, estabelecer um cumprimento aí para a população, benefícios para quem de fato praticar essa coleta seletiva. Tem muito ecoponto que praticamente não recebe lixo, tem muitas situações em que os ecopontos estão, alguns deles, abandonados, e isso a gente precisa entender por que o modelo tão bom, ele a população não vestiu a camisa dele. A outra pergunta quanto à questão da malha viária. Malha viária em São Luís. Nós temos que mudar o quê? Primeiro, o padrão de construção, de engenharia aceitável. Chega de nós termos uma cidade em que se coloca um asfalto num mês e no outro ano as chuvas já esburacaram tudo e acabaram com aquele asfalto. Um asfalto como esse, ele deve durar anos, pelo menos 10 anos aí, 20 anos até, em algumas situações, a depender do asfalto. E aqui, às vezes, em meses a coisa está desfeita. Por quê? Porque nós temos um problema na obra, um problema crônico. Isso vem sendo feito há muito tempo. Você vê que, por exemplo, tem a avenida que é bem feita, tem a avenida que é mal feita. A avenida ali, por exemplo, a Jerônimo de Albuquerque, quando você vai chegando ali perto do viaduto, é tanto ondulação na pista que se torna até uma coisa perigosa.
É inadmissível a gente ter um padrão de obra pública em São Luís desse jeito. Nós precisamos parar de aceitar o amadorismo como uma filosofia de trabalho nas obras. A gente precisa profissionalizar. Não prestou, a empresa vai refazer, porque a primeira vez que for refeito o serviço, nunca mais ela faz dessa forma, de uma maneira mal feita, uma obra sem o mínimo de padrão necessário para o que a população merece. O ônibus, por exemplo, por que a gente tem uma passagem tão cara? Porque as vias são péssimas, entra nos bairros, é uma quebradeira de ônibus todo tempo, é troca de pneu, é suspensão, um monte de coisa, isso aí encarece o produto. Aí o funcionário da empresa não tem reajuste salarial, ele fica insatisfeito, ele perde poder de compra, a passagem, a prefeitura é pressionada a aumentar, e aí quando a população recebe esse aumento, ela está pagando, e já paga hoje. De cada 3 passagens que são emitidas no sistema de transporte de São Luís, nós temos uma gratuidade, uma pessoa está andando sem pagar, mas quem paga isso não é a prefeitura, quem paga isso é quem está pagando as outras 2 passagens numa tarifa mais alta do que deveria ser. E isso tem que mudar. Tem que mudar. Por quê? Porque a cidade é pobre e transporte é uma necessidade básica. Perfeito. Nós já estamos avançada a hora, mas tem 2 perguntas que eu gostaria de fazer para o deputado estadual Iglesias Moisés. Na semana passada, o Bira do Pindaré disse que votou em 2 oportunidades no prefeito Edivaldo Holanda Júnior. E por conta disso, ele acredita que poderia receber o apoio do Edivaldo Holanda Júnior. O Rubem Júnior não votou, mas ele quer o apoio do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O senhor também votou, acredita, em 2012 e 2016. O senhor espera ter esse apoio por esse motivo? De forma alguma. O prefeito ele tem a autonomia dele para apoiar o candidato que ele achar conveniente, e aí dentro do que ele acredita. A gente espera ter apoio do povo. A gente quer que as pessoas entendam as nossas ideias. A gente quer que a pessoa pegue e compare. Aqui tem um candidato que chegou a ser deputado, que pode chegar a ser o próximo prefeito de São Luís, à custa de muito esforço, conexão com as pessoas e trabalho sério. O que eu faço na minha vida, e você vai poder ver isso aí desde se pegar o histórico da minha 3ª série, você vai ver que desde ali eu venho sério, levando as coisas a sério na minha vida, como eu levo meu mandato, como eu levo minha profissão e como certamente eu tenho absoluta certeza que levarei, se for o próximo prefeito de São Luís, se a população me der essa oportunidade. Eu agradeço aqui a participação dos ouvintes, mas não tem mais como dar espaço aqui. Eu enviei para o Iglesio, ele vai dar espaço. Só mais um questionamento, Oswaldo. Na eleição passada, a gente teve um movimento semelhante ao seu. Nós tivemos a candidatura do Eduardo Braide. Que ele talvez, o senhor tenha mais tempo de televisão até que ele. Ele tinha 8 segundos, talvez o senhor tenha o dobro, 16 por aí, né? E ele acabou chegando no segundo turno, mas a estratégia dele foi focar nos debates, e inclusive no debate, ao invés de focar no primeiro colocado, ele focou no segundo colocado. Qual vai ser a sua estratégia para, quem sabe, ser o novo Eduardo Braide de 2020? Você já tem um nome de um vice? Nós ainda estamos conversando dentro do partido quanto a essa questão de vice. A gente está verificando o perfil que a população, dialogando com a população como a gente tem feito, saber o que a população espera de um vice-prefeito. Porque um vice-prefeito é uma pessoa que complementa o perfil do prefeito da cidade. Então, nada melhor do que a gente escutar a população nessa caminhada. Nós temos alguns nomes sendo analisados, mas nós, no tempo certo das convenções, nós vamos anunciar o vice-prefeito que vai nos acompanhar. Quanto à questão da estratégia, que o Diego me perguntou, a nossa estratégia é mostrar um projeto de cidade, um plano de governo consistente, defender propostas boas e, se obviamente confrontados nos debates que nós seremos sem dúvida com outros candidatos, nós vamos mostrar a nossa forma de ver a cidade e confrontar eventualmente, se for necessário, ou se a gente observar que a população está em risco de ser enganada por uma coisa flagrantemente mentirosa ou oportunista, óbvio que nós vamos nos posicionar. Mas nós não temos nenhum tipo de pretensão ou estratégia de fazer campanha em cima de ataque a quem quer que seja. Nossa preocupação é de mostrar um projeto de cidade e as nossas qualidades, que eu tenho certeza que são muitas e serão todas dedicadas à população de São Luís.
Muito bem, são 18h56. Queremos agradecer o pré-candidato e deputado estadual Iglesio Moisés, que esteve conosco batendo esse papo, e esperamos recebê-lo numa oportunidade bem próxima aí, já como candidato a prefeito de São Luís, depois das convenções. Quando é que vai ser a sua convenção? Setembro. Começo de setembro. Né? Perfeito, então. Inclusive, depois também lá logo na frente, a gente pode tirar algumas dúvidas sobre o novo coronavírus aí com o Iglesio Moisés, que até porque tem muita dúvida se anticorpos tem validade, se vacina vai sair, enfim, isso fica para outro papo. Estou à disposição sempre aqui de vocês, caros amigos aqui na Nova FM. Agradeço a oportunidade, agradeço a cada um que nos escutou aqui até esse momento. Acompanhe na nossa página do Facebook, o Dr. Iglesio, tem também no Instagram o @Iglesio com Y no começo, e todo tempo nós mostramos informação, propostas, projetos e diálogos com as pessoas na cidade. O que a gente quer, de fato, é uma cidade melhor para cada um, e eu tenho certeza que essa pré-campanha e a campanha serão oportunidades muito importantes para a gente mostrar isso. 18h57, intervalo comercial. Voltaremos em instantes com o nosso programa, o Passando a Limpo. Aguarde.